E hoje a gente resolveu, eu e o Bruno discutimos, e a gente vai fazer uma apresentação no caso clínico num formato que vai ser bem comum hoje no Clube da Neuro. O Bruno trouxe um caso clínico do serviço dele, ele vai apresentar aqui. Eu vou discutir um pouco o caso clínico dentro das coisas que a gente já estudou, com ferramentas que a gente já estudou dentro do clube, para mostrar que tem maneiras. Se você utilizar as ferramentas certas, você consegue destrinchar, ter um raciocínio clínico, entender muito mais, sem grandes mistérios, as patologias neurológicas. E é isso que eu vou compartilhar aqui na tela, o caso clínico dele. Então, pessoal, então esse é um caso real, né? Óbvio que vão ter momentos aí no clube que vocês vão ter conteúdo de livros, aquela coisa mais didática e organizada, e às vezes vai ter um conteúdo mais prático. Então, esse é o momento mais prático, esse é um caso real, então a gente lembra sempre que a gente costuma dizer que o paciente não lê o livro, então ele traz, às vezes, sintomas e queixas que, às vezes, não se encaixam totalmente naquele quadro clínico perfeito daquela doença específica. Então, vamos lendo o caso aqui, como se apresentou para a gente, lá no nosso serviço, e aí vocês vão ter uma experiência do raciocínio clínico do começo do caso até o final, né? Então, uma paciente MJSS feminina, 47 anos, parda, natural e residente de São Paulo, cidade capital. A queixa principal dela na apresentação era uma cefaleia, dor de cabeça forte, nova, há 15 dias, acompanhada de turvação visual transitória, né? Então, ela queixou ali que teve uma alteração visual que a gente catalogou como turvação, ela não soube se expressar direito, mas que depois a visão voltou ao normal. Então, qual foi a história da doença atual? A paciente ainda buscou atendimento médico por essa cefaleia holocraniana em todo o crânio, inédita, diferente das outras dores que ela já tinha tido, de forte intensidade, que foi o que levou ela principalmente ao médico, acompanhada de uma alteração visual. Ela disse que teve uma melhora completa da questão visual e uma melhora da cefaleia intensa, né? Mas ainda ficou com uma dor de cabeça leve. E aí procurou o pronto-socorro, porque a gente sabe que no SUS o atendimento é um pouco difícil, né, de forma eletiva. Então, ela tinha antecedente de tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, transtorno de ansiedade, né, 2 gestações com 2 partos normais e uma colecistectomia, e dizia ela que tinha alergia a camarão. Ela usava como medicações losartana para controle da pressão, amlodipina para controle da pressão e fluoxetina para o transtorno de ansiedade. E tinha uma história familiar de mãe falecida por aneurisma cerebral roto. Tá? Quer comentar alguma coisa, Edin? Quero. Cara, eu achei esse caso fantástico. Eu vi ele só hoje mais cedo, né? Antes de entrar aqui, mas eu gostei demais do caso. Tá rico, tá muito bem descrito, né? Mas assim, eu tenho um fluxograma, a gente teve essa aula já de cefaleias no clube, dentro do clube tem essa aula, está com 30 aulas mais ou menos no clube hoje. Poxa. E eu tenho esse fluxograma de cefaleia, Bruno, justamente colocando assim, o paciente chegou para você. Você conseguiu identificar nessa cefaleia nos 2 grandes mundos mais comuns? Tensional ou migranosa? Não. Então, essa paciente tem uma cefaleia atípica que você vai investigar. Mas, independente disso, essa paciente aqui tem sinal de alarme? Você segue no fluxograma lá do raciocínio do clube, você encontra aqui. Olha só o tanto de dica que ele colocou aqui. Ó. Na QP, na queixa principal, ele já coloca. Cefaleia forte nova, turvação visual. Isso nunca aconteceu com ela. Na descrição, ela coloca cefaleia forte inédita, alteração visual inespecífica. Tá cheio de coisa aqui que já te direciona. Isso é sinal de alarme. Esse paciente precisa investigar, tá? E eu vou passar o próximo slide, Bruno, mas depois eu achei interessantíssimo. Eu quero te perguntar, na sua experiência de consultório, sobre outra coisa, mas eu vou te falar isso depois. Vou passar o próximo slide, tá? Ok. Então, na admissão, como eu falei, ela não chegou de ambulância, nem na sala vermelha. Ela veio deambulando no pronto-socorro. Não era aquele caso de super urgência, né? E ela tinha como sinais vitais uma frequência cardíaca de 86, pressão arterial 140 por 110, respiratória 112, sem febre, né? Ao exame físico, ela estava acordada e alerta, escala de Glasgow 15, né? Acordada, lúcida, orientada, responde tudo. Norma corada, norma hidratada, eupneica em ambiente, pupilas isofotoreativas, movimentação ocular extrínseca preservada, sem déficit motor sensitivo aparentemente ao exame, e sem déficit visual aparente no exame de confrontamento feito ali no PS, né, na correria ali, né. Força e sensibilidade preservados, os 4 membros e tronco, queixava de cefaleia, né, naquela escala visual de dor, ela pontuou 4, né, numa escala de 1 a 10, marcha normal, coordenação preservada, memória e cognição preservados,
relata que o olfato estava normal e sem dor na nuca, e na manobra da nuca, para ver se está livre, ou se tem dor, a rigidez, ela estava com a nuca livre. Maravilha. Aí, esse slide. O que fazer? Aí, assim, você já botou uma observação muito bacana. A paciente chegou andando, conversando, mas por ser SUS ambulatorial é difícil, ela já procurou a urgência. Né? Então, assim, Perfeito. Uma coisa que a gente concorda é que tem sinal de alarme. Sim. Minha primeira dúvida, Bruno, era o seguinte: ela chegou na urgência, tem sinal de alarme. Por estar na urgência, SUS, tudo, você investiga, ou você não? Aqui você está andando, consciente, orientada, eu quero que você vá para o ambulatório investigar. Como é que você faz na rotina? Isso é uma armadilha, tá? Antigamente, no começo da minha carreira, quando a gente estuda muito o SUS, né? As leis do SUS, como funciona o SUS. E aí eu fazia tudo certinho, conforme manda a cartilha do SUS, que é um baita projeto, é um baita sistema excelente. Mas na prática, ele já foi melhor. Hoje ele está muito ruim, pelo menos aqui na minha realidade. Eu imagino que é no Brasil todo. Então, na prática, muitos pacientes a gente acaba tendo que sobrecarregar o sistema de urgência e emergência com exames, internações, que poderiam ser feitos de forma ambulatorial, mas se a gente não faz isso e libera esse paciente, ele se perde no sistema, e aí a gente não faz o diagnóstico, e às vezes é uma enxaqueca, às vezes uma cefaleia tensional. Pode ser uma enxaqueca com alteração visual, tem algumas enxaquecas ditas complicadas que podem dar. Mas às vezes é um tumor, às vezes é alguma outra coisa, né? Uma meningite, às vezes uma encefalite. Então, na minha prática, eu tenho a tendência de, quando eu identifico que é uma cefaleia secundária, né, que tem o red flag, né, sinais de alarme, eu prefiro ter uma conduta mais paternalista, onerar um pouco o sistema na urgência e internar o paciente para fazer exames complementares. Não, cara, excelente. Eu concordo demais com você, e eu falo muito isso. É lindo ler livro, é lindo ler a cartilha de SUS, é muito bem escrita, mas a realidade, o mundo real é outro, né? E no mundo real é isso. O paciente, se você mandar ele para casa, ele não vai fazer o acompanhamento, ele não vai fazer a investigação. E não é por culpa dele, não é por culpa dele. Claro, concordo ele plenamente. É vítima do sistema. Então, deixa eu continuar aqui só para ver qual é o próximo slide, que eu não sei, que eu tenho outra pergunta para te fazer. Ótimo, vamos lá. Aqui, cara, então vamos lá. Assim, dentro do meu fluxograma que eu ensino para os meninos, Bruno, que você é professor também, acho que você deve ter algum esquema, mapa mental, fluxograma para ensinar, eu ensino que aqui o paciente tem que ser investigado. Cefaleia súbita intensa, diferente das outras, uma cefaleia com alarme. A suspeita geral que a gente tem, a suspeita principal que a gente tem aqui é uma cefaleia sentinela, uma cefaleia por sangramento. Aqui a nossa preocupação é sangue. Esse paciente sangrou. Esse paciente teve uma cefaleia, uma dor de cabeça, que está me contando que algo mais grave aconteceu. Pode ser uma enxaqueca complicada? Pode, mas ele tem um sinal vermelho ali para a gente investigar. Aí aqui você colocou nesse slide, eu achei o máximo, SCG exames gerais, perfeito, vai explicar o paciente. Essa primeira aqui, LICO, a gente vai discutir aqui feio, porque eu acho que na sua rotina de serviço é diferente da minha rotina. Ótimo. TC, aí é consenso, né? Esse paciente vai tomografar, a gente tem um consenso aí. Com certeza. A gente tem um consenso, o paciente vai tomografar. Angio-TC, angiografia, ressonância, mais algum. Beleza. Deixa eu perguntar, no próximo slide você já está dizendo o resultado dos exames? É possível que sim. Tá, então não vou passar ainda, que eu quero te perguntar uma coisa. Eu queria, antes de tu falar, inclusive, eu queria só enfatizar, porque o que eu falo muito para os residentes e para os acadêmicos, é que a gente já foi residente acadêmico, né? A gente tem uma tendência a valorizar tecnologia, exames, caras. E se você for na história familiar, a genética é muito importante. Se você for na história familiar, se você for nas comorbidades da pessoa, você mata várias coisas. Por exemplo, essa paciente aí, ela é hipertensa, certo? Ela tem a mãe que já teve uma doença cerebrovascular. Então, existe uma chance, assim, ela já tem uma doença vascular sistêmica, que é a hipertensão arterial. Ela tem uma história familiar. Então, assim, será que ela pode ter alguma coisa também nesse sentido? Entendeu? Pode ser. Existe aquela síndrome PRES, né? Que é um pico hipertensivo, né? Que acomete principalmente os lobos occipitais e dá alteração visual. Uma paciente hipertensa já é uma coisa também. Né? Então eu acho que tem que focar nisso, né, para a gente vir para cá. E outra coisa também, falando desses exames, ela falou lá que tinha alergia a camarão. Sempre tem que perguntar se tem alergia, porque você vai medicar essa paciente. Se ela tiver alergia de pirona, eu tenho alergia de pirona, por exemplo, entendeu? Então, aí, em vez de ter um problema, você vai ter dois, um choque anafilático e um diagnóstico incerto ainda por cima, né?
Então, vamos lá. Você está com a cefaleia no teu fluxograma aí, é secundária, e aí? Aí minha dúvida, vou te perguntar o que vocês fazem. Minha preocupação é esse paciente sangrou, rompeu o aneurisma, sendo mais objetivo. Sim, história da mãe, né? Também. Ainda mais com